caçador na beira do caminho. Olhou-me moral da estrada, ela abandonou sua chapona caça, foi no romper da madrugada. Olá, meus irmãos de fé, eu sou Ana Paula, dirigente da Casa Espírita de Caridade Caboclo Cobra Coral. E hoje eu vou trazer para vocês um texto muito interessante, muito bem feito, muito bem analisado. É um texto que fala sobre deuses e orixás. Esse texto eu encontrei na internet, no site A Centelha Divina, e ele foi escrito por Tata Luiz. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês consigam encontrar esse texto por lá. Bora lá? Deuses e orixás. Você já parou para pensar como devia ser difícil para os povos da antiguidade conseguirem entender Deus como uma figura única, onipresente, onipotente e onisciente? O que os povos antigos conseguiam ver e perceber era somente o que acontecia à sua volta. O rio que corria placidamente, os ciclos das chuvas que traziam prosperidade ou desgraça, o movimento do mar, os perigos das florestas, o fogo trazido pelo relâmpago, as doenças que dizimavam as aldeias, etc. Sendo assim, era nos fenômenos da natureza que conseguiam entender a existência de Deus. Mas não de apenas um Deus, e sim de tantos quantos fossem os fenômenos que pudessem observar. Afinal, era mais fácil entender que cada fenômeno era provocado por uma determinada inteligência que compreender que tudo estaria sob o controle de um único Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, a maioria dos povos antigos considerava a existência de uma certa quantidade de deuses, variando entre 15 e 60, a depender de cada cultura. Era assim entre os gregos, os romanos, os povos nórdicos, os egípcios, os nativos havaianos, os aborígenes da Austrália e os indígenas do Brasil. Já para os povos africanos havia cerca de 600 divindades. Alguns chegam a falar em 4.000. Para os indianos, o número aumenta um pouquinho, sobe para 330 milhões. Sim, é isso mesmo. Não está escrito errado, não. O que determinava a quantidade de deuses de cada cultura era a sua capacidade de observar os fenômenos da natureza e de atribuir para cada um deles uma personalidade divina que os governasse. Povos mais observadores ou mais místicos, como o indiano, por exemplo, baseavam suas crenças em panteões mais numerosos, ao contrário de outros com menor capacidade criativa. Mas não é só isso. Embora possa haver em diferentes culturas deuses que atuem sobre o mesmo elemento da natureza, há dois pontos em que se distinguem claramente. O primeiro é a sua forma, já que cada cultura cria seus deuses à sua imagem e semelhança. Por exemplo, deuses nórdicos são altos, loiros e de olhos azuis e possuem nomes construídos sobre antigos idiomas vikings. Deuses hindus possuem aparência semelhante às etnias indianas, e seus nomes são pronunciados em Devanagari, língua oriunda do sânscrito. Deuses dos nossos índios brasileiros apresentam fisionomia indígena e possuem nomes em tupi antigo, assim como as divindades africanas são todas negras e seus nomes estão em Yorubá, Fon, Banto ou outro idioma daquele continente. O segundo ponto que diferencia deuses atuantes sobre o mesmo elemento é a sua origem mítica. Eu falei mítica e não mística, mítica de mitologia. Ao construir a figura de seus deuses, cada povo criou suas próprias lendas, visando justificar sua existência. Os deuses do Japão antigo nasceram a partir de dois imperadores ancestrais, o homem Izanagi e a mulher Izanami. Os deuses havaianos nasceram da deusa vulcânica Pelé.
os deuses gregos de Gaia e Urano, e os africanos da união de Oxalá com Iemanjá. Mas, sobretudo, mitos. Mitos criados por povos diversos com a única finalidade de criar um passado, uma história que explicasse à comunidade as qualidades, os poderes e os arquétipos de cada divindade, e que se servisse também para justificar sua existência no futuro, fazendo-os serem entendidos como reais pelos seus descendentes. Mas se temos panteões de deuses criados à nossa imagem e semelhança e cercados de mitos para justificar sua existência, o que há então de real em tudo isso? O que não é criação da mente humana? Verdadeiramente, o que há de real e que não foi inventado é o fato de que há um único Deus, e ele atua sobre todas as relações humanas e sobre todo e qualquer fenômeno da natureza, irradiando constantemente sobre tudo que existe, suas vibrações de amor e seu poder criativo. Isso é tudo. Essa é a única verdade consistente, mas sobre ela podemos acrescentar reflexões sobre como se processa essa atuação divina. Se no momento em que está acontecendo um trovão, chamamos esse mesmo e único Deus pelo nome de Xangô, divindade do trovão segundo a mitologia iorubá, ou de Evi-Ossô, segundo as tradições Jeje Mahim, ou de Nzazi, de acordo com os bantus, ou de Thor, como diz a mitologia nórdica. Trata-se apenas de escolha nossa. É o mesmo e único Deus manifestando sua potência criadora naquele momento, através da geração de determinado fenômeno da natureza. Se quando alguém caça, está realizando uma atividade regida por Oxóssi, o senhor caçador segundo os iorubás, por Mutalambô, segundo os bantus, ou por Diana, a deusa caçadora, segundo a mitologia romana, não importa. É ainda aquele mesmo Deus que faz os trovões, que governa os elementos da natureza e que rege todas as demais atividades humanas, irradiando contudo, nesse momento, a vibração divina que estimula a caça e a busca pela sobrevivência, apenas interpretada segundo a ótica de povos diferentes, com crenças diferentes e mitologias diferentes. Sendo assim, poderia alguém perguntar então: Orixá não existe? Quem disse que não existe? Mas é bom que se distingua. Existe o orixá mítico, aquele gerado da criatividade dos antigos e cujas origens e existências são fundamentadas em lendas ancestrais. E existe o orixá real, personalidade imanente de Deus. A palavra imanente significa que faz parte, de maneira inseparável, da essência de um ser ou de algum objeto. Ou seja, o orixá imanente de Deus é parte dele, de um único Deus, mas que pode ser percebido de formas diferentes a partir de suas várias formas e atuação. Quando acontece um trovão, como no exemplo anterior, embora seja manifestação do poder de Deus único, percebemos Deus naquele momento, como criador daquele trovão, ou em outras palavras, como o Senhor do trovão. E o denominamos na Umbanda por nossa tradição religiosa herdada em parte das tradições africanas de Xangô. Quando observarmos o mar, estamos observando a atuação ainda do mesmo Deus, mas agora o percebemos como a força regente dos oceanos, a qual denominamos Iemanjá, e assim por diante. Costumo dizer, para facilitar o entendimento, que esse conceito é o mesmo que usamos em nossa vida cotidiana. Embora você seja uma única pessoa com uma única personalidade, você causa impressões diferentes em quem o rodeia, dependendo do que estiver fazendo. Quando está em família, você é o fulano família, cujo comportamento é mais descontraído, despojado e tranquilo. Quando está no trabalho, você é o fulano trabalho, que se comporta diferente do primeiro, com maior concentração e menos excessos, porque as circunstâncias assim exigem. Se vai a um velório, manifesta a sua personalidade fulano velório, com outro comportamento ainda diferente
dos dois anteriores. Enfim, embora cada um de nós seja único e tenha uma única personalidade, quando realizamos determinadas atividades, nos adequamos às suas necessidades e agimos de forma dedicada a elas. Assim também é Deus. Embora seja único, seu poder se expressa diferentemente em cada ação que manifesta na natureza ou na regência das atividades humanas. Se desconsiderando o que é mito, restam apenas os orixás, que são partes de Deus, quem é que recebemos em nossa gira de Umbanda? Bom, sabendo que o orixá real é uma irradiação divina, porque é parte inerente de Deus, fica fácil discernir que ninguém incorpora orixá, porque ninguém pode receber Deus e incorporar Deus, por mais que acredite nisso. Quem nós recebemos são espíritos em alto grau de evolução e que se adequam às vibrações daquela irradiação e a representam compondo um personagem arquétipo, cuja forma de apresentação, dança, comportamento e modo de trabalho correspondem ao que nós esperamos daquela manifestação. Exemplificando de outra forma, as atividades humanas de ser persistente, de brigar, de lutar por um ideal e de guerrear como quaisquer outras atividades, são também regidas por Deus, que irradia sobre nós no momento em que realizamos uma vibração específica que estimula esses sentimentos de impulso, persistentes de luta. A essa vibração chamamos Ogum. Quando estamos em uma gira de Umbanda, buscando contato com o orixá Ogum, entramos em sintonia direta com essa irradiação divina. E determinados espíritos, habilitados em representá-la e transmiti-la, se aproximam de nós para, dentre outras coisas, nos facilitar a absorção dessas vibrações. Quando os incorporamos, o comportamento que desenvolvem é aquele que, arquetipicamente, reflete o comportamento próprio do guerreiro, gesticulando como se portasse uma espada, caminhando com passos seguros, bradando destemidamente e apresentando-se, inclusive, aos médiuns videntes com essa caracterização perispiritual. A esses espíritos chamamos também de Oguns, embora saibamos que são apenas seus falangeiros, ou seja, espíritos que pertencem à falange, ou grupo de trabalhadores espirituais que atuam dentro da vibração divina irradiada de Deus, denominada Ogum. E o mesmo acontece também a qualquer outro orixá. Espíritos elevados os representam, trazendo até nós as vibrações divinas correspondentes e facilitando sua absorção pelos nossos chakras enquanto estão incorporados. Cabe aqui lembrar que não nos interessa contestar a fé de ninguém, afinal cada um entende conforme sua consciência consegue alcançar. Os povos antigos só conseguiam acreditar em forças divinas se as mesmas fossem explicadas e justificadas através dos mitos. E ainda hoje, há muitas pessoas e religiões que também necessitam manter a crença nas lendas. Nos templos de Umbanda, contudo, de regra geral, há um crescente movimento em prol da reinterpretação de alguns conceitos, procurando dar-lhes entendimentos mais racional e menos mítico, como percebido em algumas escolas umbandistas, a exemplo da Umbanda Esotérica, de Mata e Silva, da Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, e também como a Centelha Divina, onde procuramos desmistificar alguns conceitos, abordando-os tanto quanto possível sobre a ótica da razão. Essa mesma razão nos lembra que, uma vez que a evolução de todos os espíritos é lenta e progressiva, não há, portanto, lógica nem possibilidade de alguém se tornar divino devido a um rompante de cólera, de tristeza ou de paixão, como contam as lendas dos orixás. Seria injustiça com todos os espíritos que, ao longo de encarnações e encarnações,
aprendem a lutar contra suas paixões, buscando paulatino aperfeiçoamento espiritual. Seria um contrassenso às leis kármicas e da evolução. Número 2. Nenhum ser realmente divino pode possuir paixões como vaidade, orgulho e ira, etc., como atestam as lendas africanas dos orixás. Se algum ser divino possuísse uma paixão que fosse, seria, por isso, imperfeito. E sendo imperfeito, não poderia ser divino. Número 3. Não há a possibilidade da existência de vários deuses, pois seria impossível haver múltiplas inteligências todo-poderosas a governarem o mundo, movida por suas próprias vontades, sem uma direção superior. Caso assim fosse, em algum momento haveria desacordo de ideias e conflitos titânicos, e o caos estaria instalado, destruindo todo o universo. Havendo uma direção superior, quem a exercesse já passaria a ser o real todo-poderoso e, por conseguinte, o verdadeiro e único Deus. 4. Seres divinos não podem adquirir forma humana, porque Deus não possui raça, etnia e nem forma humana. Se possuísse, demonstraria predileção por determinado povo, o que seria incondizente com os conceitos de justiça e equanimidade de perfeição. Não sendo justo e perfeito, não seria Deus. 5. Não é possível a incorporação mediúnica de Deus ou de deuses, por uma simples questão de lógica. Nosso organismo perispiritual, nossa mente e nosso campo vibratório não suportariam e nem se sintonizariam com uma consciência de magnitude infinita. Com base em análises simples como essas, onde a justiça, a bondade e a perfeição divinas não são colocadas de lado em prol da crença cega em mitos do passado, é que em nossa visão doutrinária, 1. Existe apenas um Deus único. 2. Este único Deus atua sobre tudo e sobre todos constantemente, irradiando suas vibrações de amor e poder. 3. A cada tipo de vibração irradiada de Deus, podemos dar um nome específico que a identifique. 4. Na Umbanda, essas vibrações são chamadas de orixás e recebem nomes de antigas divindades africanas, mas poderíamos, caso quiséssemos, denominá-las com outras nomenclaturas. 5. Ninguém incorpora diretamente essas vibrações ou orixás, pelo simples fato de que ninguém recebe Deus. 6. Dentro dos terreiros, essas vibrações divinas ou orixás são representadas por espíritos de maior evolução, que ao se aproximarem, facilitam-nos a absorção dessas irradiações. Tais espíritos são chamados de falangeiros dessas vibrações ou desses orixás. 7. Os falangeiros se comportam, trabalham, dançam e atuam de forma característica, como esperamos de quem possua um arquétipo próprio daquele orixá. 8. Em algumas ocasiões, os falangeiros se apresentam simplesmente como falangeiros, mas podem se identificar como caboclos ou mesmo orixás. 9. Todos os trabalhos energéticos realizados na Umbanda visam facilitar a captação de alguma vibração divina, orixá, ou descarrego de forças negativas, buscando o equilíbrio do médium. Encerro esse texto com uma necessária reflexão. A verdade existe, mas todos ainda estamos distantes de compreendê-la em sua plenitude. Até lá, vamos nos despindo aos poucos dos pequenos enganos que as disfarçam. Contudo, independentemente de querermos ou não, e de aceitarmos ou não, a verdade está na nossa frente, mas só enxergaremos quando usarmos a razão e quando a quisermos enxergar. Amplexos, Tata Luiz, 18 de julho de 2017, site A Centelha Divina.